Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor José Abraão e nós iremos para a nossa 15ª aula de matemática online da modalidade EJA, primeira fase, segunda etapa. Revisando, nós iremos revisar o tema ambiente e sociedade, localização e movimentação. Nós temos aqui 3 imagens, certo? A primeira imagem, ela traz a impressão de pessoas unidas, pessoas diferentes, com o mesmo objetivo, certo? Que é mostrar que estão unidas em um mesmo mundo. Nessa segunda imagem, temos um cidadão que está no campo, tendo 2 visões. O campo quando está florido e quando está seco. Aqui, nessa outra imagem, temos o quê? Uma cidade. A cidade também quando está na época de flores e também na época da seca, certo? Mas aí, vamos fazer uma reflexão. Qual é a diferença entre campo e cidade? Você já parou para pensar? Quais são os benefícios que tem? Quais são os malefícios? Você preferia morar no campo ou na cidade? Por quê? Vamos refletir sobre essas 2 diferenças, certo? O urbano e o rural reúnem diferentes práticas econômicas e distintas especialidades. Aqui nós temos, olha, nessa imagem, uma divisão entre cidade e campo. A cidade, é notório que onde tem prédios, casa, um montante maior de pessoas aglomeradas juntas. Já no campo, é onde há mais terras, mais espaços, as casas são normalmente distantes uma das outras, onde há uma circulação maior do vento, né? Essas coisas, devido ao espaço que a gente consegue visualizar. Uma das práticas diferentes entre urbano e rural está, assim, nas práticas socioeconômicas. O espaço rural engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, como o extrativismo, a agricultura e pecuária. Ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, como indústria e produção de energia, e terciário, como comércio e serviço. Outra diferença entre urbano e rural está na amplitude dos aspectos respectivos conceitos, em termos de escala e abrangência espacial no meio rural, que é muito maior, certo? Pois ele reúne tanto as áreas transformadas e cultivadas como espaço agrário pelo homem, quanto o espaço natural, pouco transformado ou mantido totalmente sem intervenção antrópicas, certo? Como foi dito aqui nesse trecho, que no espaço rural é onde reúne o quê? A maior parte de coisas criadas pela natureza, porque o homem tenta mantê-las para que ele possa produzir alimentos e etc. Já na cidade, a maioria dos ocorridos são construções feitas pelo homem, como prédios, casas, e, no caso, existe essa diferenciação entre ambas. Falando de localização e movimentação, já que estamos falando de campo e cidade, é importante que passamos a conhecer o que é localização e movimentação para que possamos fazer esse melhor deslocamento certo? Aí, para nos localizarmos e nos deslocarmos, usamos como referência o nosso corpo, objetos ou códigos, não é isso? Vamos lá. Nós temos aqui nessa imagem quadrados, certo? Uma tabela, melhor dizendo, numeradas em 4 linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e 4 colunas, coluna A, coluna B, coluna C e coluna D. Aí eu pergunto a vocês, se eu quisesse localizar essa casa aqui dentro dessa tabela, como eu iria localizar? Como eu iria definir
essa casa. E se fosse esse carro, como eu iria fazer também esse procedimento? Vamos lá. Quais são os pontos de referência que temos? Nós temos aqui na casa, vamos observar a linha da casa. Nós temos um número 2, não é isso? Que é um ponto de referência que fica logo ao lado. Descendo em direção à casa, nós temos a letra B. Então, nós podemos dizer que a localização da casa está letra B, número 2. Porque aí são os pontos de referência. Você pode seguir para o lado esquerdo, vai achar o número 2. Você pode descer, certo? E vai achar a letra B. Então, facilita para a localização da casa. A casa está entre o número 2 e a letra B. O encontro deles é a casa, certo? E se fosse o carro, como é que você iria fazer essa localização? Quem são os elementos? Nós podemos dizer. Vamos lá, localizar. Qual é o número? No sentido horizontal? Número 4. E no vertical? Letra C. Então, podemos dizer que o carro localiza-se na posição 4C ou C4, porque o encontro da letra e do número está o carro, certo? Esse é um método de localização por meio de uma tabela. Mas você já parou para pensar que em uma cidade existem vários tipos de placas? Placas essas que são chamadas placas de trânsitos e que elas têm seu significado. Já parou para pensar nisso? Então, vamos conhecer algumas delas. Temos aqui, olha, essa placa indica 80 km/h. Velocidade máxima permitida, ou seja, 80 km por hora, no máximo. Essa outra placa diz o seguinte, sentido obrigatório, ou seja, se está apontando nessa direção, é obrigatório que você caminhe nessa direção, certo? Essa outra está dizendo assim, vire à direita. Certamente haverá uma rua que vai nessa direção e você deverá obedecer a placa. Nessa outra placa, siga em frente ou à esquerda. Caso você tenha interesse em fazer o seu retorno ou o que for, você pode seguir para a esquerda ou seguir em frente. É o que diz essa placa. Nesse outro caso, proibido virar à direita. Se você tem interesse em virar à direita, mas você visualiza uma placa como essa, você não deve virar à direita. Deve sim obedecer à sinalização. E essa placa significa proibido retornar. Ou seja, se você está indo para frente, continue indo para frente, porque você não pode retornar. Ok? É o que diz essa placa de trânsito. Aí vamos lá. Nessa outra placa diz o seguinte, largura máxima permitida, 1,8 metros. Ou seja, 1,8 m, certo? Largura máxima. Aí vamos lá. Peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas. Você não pode colocar 3 toneladas, porque não é permitido. Você está desobedecendo uma regra, ok? E aqui, temos aqui, uso obrigatório de correntes, nesse caso. Nesse outro caso, conserve-se à direita, deve também obedecer. Pedestre, ande pela direita. E essa outra placa significa proibido estacionar. Quando você visualizar uma placa como essa, já sabe. Não pode estacionar naquele local. Seguindo, temos outras placas aqui. Essa aqui, o nome já diz, né? Pare, parada obrigatória. Você deve parar, olhar, prestar atenção, verificar antes de atravessar. Essa outra placa, siga em frente, não é isso? Sentido proibido, você não pode seguir nessa direção. Dê a preferência, certo? Nesse outro caso aqui, vire à esquerda, você pode. Proibido virar à esquerda, você não pode virar à esquerda. 10T, carga máxima permitida, 10 toneladas. Essa outra, 3 metros, altura máxima permitida, 3 metros. Estacionamento regulamentado, você pode estacionar. Alfândega, certo? É outra placa. Mão dupla, você pode ir e vir. E pedestre ande pela esquerda, é o que indica essa placa. Então, como observamos, existem diversas maneiras de você se localizar, certo? E de ser orientado utilizando placas. Mas
Você já prestou atenção que também existem placas de indicação? Por exemplo, temos aqui, ó, Lapa, Zona Oeste. É uma placa que está indicando que naquela localidade o nome e a região que você está. Outra, Ouro Preto, Regional Pampulha, a localidade que você está. Boqueirão, por exemplo, certo? Aí temos placas como essa, olha. Goiânia, retorno. No caso, se você seguir em frente, você vai para Goiânia. Se você pegar essa direção aqui, você vai retornar para onde você estava, certo? Nessa direção, Zona Oeste, seguindo em frente, Centro, Zona Norte. São placas que está te direcionando. Nesse caso aqui, ó, Vassouras, 5 km, está dizendo que logo à frente, a apenas 5 km, você vai chegar a certamente essa cidade. Paraíba do Sul, 57 km. Logo depois, você também chegará a ela. Três Rios, você também chegará a ela quando andar 64 km. Então, são placas que estão trazendo localização para você, certo? Que são importantíssimas, principalmente para aquelas pessoas que viajam bastante, ok? Temos também placas educativas, como, por exemplo, use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, só ultrapasse com segurança, pare fora da pista, ultrapasse somente pela esquerda, longo trecho, em declive, luz baixa ao cruzar veículos, não ultrapasse com faixa contínua. Sob neblina, use luz baixa, sob neblina, reduza a velocidade, verifique os freios. Então, são placas orientativas, certo? Que está trazendo digamos assim, uma prevenção para que ocorra menos acidente, certo? E, ao mesmo tempo, está te localizando, certo? Digamos que um cidadão costuma viajar todos os dias e aí ele sabe que, digamos assim, onde tem neblina é apenas em uma região. Aí tem um nome específico naquela região que tem neblina. Então, mesmo que ele esteja esquecido qual o nome da cidade, mas assim, a partir do momento que ele chegar na neblina, ele vai entender que ele já passou por ali, ele já conhece, então é um meio que ele está se localizando. Mas você já parou para pensar sobre o que é CEP? Essas três letrinhas, CEP. Vamos lá. CEP é a sigla de código de endereço postal, criado e utilizado pelos Correios para facilitar o encaminhamento e a entrega das correspondências ou destinatários. O CEP é uma informação indispensável na correspondência, pois identifica todos os detalhes do endereço. No Brasil, o número do CEP é formado por 8 algarismos, ou seja, 8 números seguidos, que identificam o endereço do destinatário, certo? Facilitando a entrega do produto. O CEP pode estar relacionado a uma região, a um bairro específico, ou até mesmo o prédio do destinatário da correspondência, para facilitar a criação dos CEPs e empresas, certo? Brasileiras de Correios e Telégrafos dividiu o Brasil em 10 regiões postais. O código de endereçamento postal ajuda na triagem, no encaminhamento e na distribuição de todas as correspondências ou encomendas. Cada número de código identifica todos os detalhes do endereço. Você já se perguntou como você localiza sua casa? Já? Tem certeza? Se não, então reflita sobre essa pergunta. Vamos lá. Digamos que você fez um desenho, numerou 1, 2, 3 e 4, de acordo com as linhas, e as colunas você colocou letra A, B, C e D em cada coluna. Aí vamos lá, você fez o seguinte desenho. Se você quisesse localizar o Sol, você vai verificar qual é a linha e a coluna que ele está. Ele está na linha 1 e na coluna A.
Então, o Sol está localizado em 1A. E o cachorro? Esse cachorro aqui, ele está na linha 4 e na coluna B. 4B está localizado o cachorro. O avião. E o avião está na 2B. E a casa? 4C. A árvore? 3D. E a nuvem? 1C. Então, através de números e letras, nós podemos localizar objetos desenhados. Certo? E nós temos um recurso novo no WhatsApp que vai ajudar você na sua localização. É só você abrir uma conversa, certo? Em seguida, clicar aqui nesse símbolozinho e apertar no nome onde tem um mapazinho, com o nome localização, e você vai saber a localização, ok? Desafio. Estamos abordando o tema ambiente e sociedade, com localização e movimentação. Se fosse para você se localizar e dizer o CEP de sua cidade, certo? Esse é o desafio. Então, você vai estar buscando informações sobre o CEP de sua cidade. Se você já souber, maravilhoso. Só gravar aquele vídeo falando o CEP de sua cidade, dizendo como você se localiza, quais são os mecanismos que você utiliza para se localizar, e manda para o professor e pronto, já respondeu o desafio. Certo? Caso você tenha ficado com dúvida em relação ao nosso revisando de hoje, você pode estar mandando mensagem para o professor, aqui está o contato, tire sua dúvida, certo? E fique tranquilo. Desde já, agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Grande abraço.